Garantir a cesta ali, né? Senão o Jonatas vai que ele... Já acertou. Irmãos, irmãs, bom dia mais uma vez. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus continue explodindo em nossos corações. Por que explodindo? Porque nós estamos nessa série de mensagens chamada Explosão, sobre o impacto das parábolas de Jesus. Nós estamos no 5º encontro e até aqui nós já percebemos que as parábolas, elas são como granadas espirituais. Uma mensagem poderosa da qual Jesus, ele parece que puxava o pino e colocava gentilmente na mão dos seus ouvintes e deixava que eles refletissem sobre a explosão e o poder da palavra de Deus. Hoje, quando nós ouvimos com atenção, nós descobrimos que o conteúdo da palavra de Jesus permanece explosivo em nossos corações, pois elas possuem poder de julgamento e de graça. Então hoje, o nosso tema, vamos ao tema de hoje, é obediência, não palavras. Obediência, não meras palavras. Eu te convido a você abrir o texto bíblico, que também será projetado no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 23. Mateus 21, a partir do verso 23, onde nós estaremos diante de uma parábola que é somente encontrada no Evangelho de Mateus, a parábola dos 2 filhos. Mateus 21, do verso 23 ao verso 32. Mateus 21, do verso 23 ao verso 32, diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, então ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Versículo 27. Eles responderam a Jesus. Eles tinham 2 opções, mas olha o que eles responderam: não sabemos. Não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Até aí, vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, obrigado por essa manhã preciosa, onde nós estamos aqui como família, como corpo de Cristo Jesus, adorando o Teu santo nome. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito sopre sobre o nosso interior e nos traga discernimento e sabedoria a partir das palavras de Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Amigos e amigas, se tem alguma coisa que irrita qualquer pai, qualquer mãe, é quando uma ordem é dada: vá limpar o seu quarto, e vá limpar o seu quarto agora, e o que se ouve é: já vou, mãe, já vou, mamãe, já estou indo, e leia-se, né, já vou, ou já estou indo, é sinônimo de o quê? Esquecerei, jamais irei. Né? Por isso que pai e mãe já fica doido com esse tipo de resposta, porque já sabe a conclusão. Mas às vezes
Às vezes acontece um milagre nas dinâmicas familiares, quando um filho diz eu não quero, eu não vou, mas depois de um tempo de reflexão, ele toma uma atitude, e não somente limpa o seu quarto, ele lava a louça, ele seca a louça, ele tira a roupa do varal, e até recolhe o lixo. Eu estou falando de um milagre. Milagres acontecem somente pela graça de Jesus. Eu diria somente pela graça de Deus. Com essa ilustração, a gente pode se conectar um pouco com o que está acontecendo aqui no texto bíblico. Mas antes, eu preciso te dar um contexto do que acontece naquele momento em que Jesus já está entrando no templo e Jesus está muito próximo da cruz. Jesus, o Filho de Deus encarnado, Jesus, o Logos divino, por meio do qual o mundo foi criado, o eterno Messias prometido, que se assentaria para sempre no trono de Davi, o Filho do homem, a salvação do povo, estava ali encarnado e sendo abordado por aqueles que se consideravam as verdadeiras autoridades da religiosidade, o templo. Quem eram? Os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que viviam naquele ambiente do templo. Jesus, ao entrar, logo foi questionado: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Por trás dessa pergunta, você aprendeu com quem? Quem é o seu mestre? Quem é o seu rabi? O que o Senhor está fazendo aqui? E Jesus não responde sem antes colocar diante deles uma outra pergunta: de onde era o batismo de João? Antes eu quero saber de onde era o batismo de João. Que João? Aquele João batizador. Ele era do céu ou era dos homens? Jesus faz essa pergunta ali, e o detalhe é que não se tratava de um debate teológico. A pergunta de Jesus não era sobre um questionário de ordenação de sacerdotes ali, um quiz para ver quem sabia mais. A pergunta de Jesus tinha um alvo, tinha um objetivo: revelar a natureza, a essência do coração daqueles homens que questionavam Jesus. A situação já fica tensa, pois os líderes sabem que se eles declarassem que João, o batizador, João Batista, era de Deus, eles teriam que explicar, então, por que eles se recusaram ao chamado de arrependimento. Por outro lado, se eles identificassem João Batista como, ele é um falso profeta, ele não vem de Deus, se colocariam contra o povo, pois o povo estava entendendo ali que João era um profeta enviado por Deus. Eles não são bobos, esses homens. Eles trabalham com a religiosidade. Eles entendem corretamente que eles precisam escolher uma das opções que Jesus colocou diante deles. E cada uma das opções tem uma consequência. E agora? O que fazer? Como responder? Como é que eles podem responder Jesus sem ficar constrangidos? Ou sem ser pegos num ato de incoerência? A pergunta de Jesus cria, isso é maravilhoso, porque Jesus faz isso de maneira intencional, cria um dilema para os principais sacerdotes, para os principais anciãos. Não se trata apenas de não poderem dar a resposta correta, pois Jesus presumivelmente teria dito que o seu próprio poder, como o de João Batista, vem de Deus. Então essa pergunta, ela desconcerta completamente os líderes, principalmente porque eles não podem dar a resposta certa, sem chamar atenção para o comportamento deles, para o que eles vinham desenvolvendo, para as ações, pela maneira como eles se colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Também não podiam dar a resposta errada. Eles não podiam falar que João vinha da parte dos homens. Por quê? Não porque eles estavam temendo a bronca de Jesus. Antes fosse, é muita hipocrisia aqui. Eles temiam, era o povo que considerava João como um profeta. Assim, eles tentam ganhar tempo e se enredam na dissimulação. Olha só o que eles respondem no versículo 27. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Já parou para pensar nesse tipo de resposta? A essa altura, de líderes, de sacerdotes, dentre todas as possíveis respostas de um grupo que se espera um mínimo de profundidade teológica e cognitiva, não sabemos, é o tipo de resposta que nós
jamais poderíamos imaginar. Como assim? Não sabemos. Aí você para pensar, é semelhante a uma criança que está fazendo arte, e ela tem claramente todos os indícios, vestígios de prova, né? Tem um chocolate aberto, e aí tem uma mordida, aí você vê que a mordida é pequenininha, e só tem adulto na casa, com exceção daquele serzinho, né? Se você pegar o chocolate e colocar na boca, né, encaixa certinho, né? Ou ela pintou a parede e está com a roupa suja de tinta. E aí você vai lá e fala: quem fez isso? Quem comeu? Quem desobedeceu o papai e a mamãe? Ela olha para você e fala o quê? Não sei. Não sei. Depois não fui eu, né? Eu falo que lá em casa a Isabela é filha única de 3 irmãos, quando ela é pequenininha. O do não sei e o do não fui eu. Era uma grande família. Eu nunca encontrei o não sei e o não fui eu lá em casa, né? Mas parecia que às vezes eles estavam por lá, né? Então isso acontece em todas as famílias, né? Uma criança pequena, ela não sabe o que responder. Ela se vê num dilema. Aí ela fala: não sei. Só que aqui não é criança. São líderes, são sacerdotes. São pessoas que têm o cargo e a função de ministrar sobre o povo de Israel, que dizem: não sabemos. E aí, é interessante pensar que o inferno está e estará cada vez mais cheio de almas que dizem: não sabemos, quando na verdade sabiam. A Bíblia nos afirma lá em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Aqui é um texto do Novo Testamento ecoando o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Todos podem ter o discernimento, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, eles se obscureceram. Eu sei que esse texto, ele talvez hoje na sociedade não seja assim tão pop, não dá tanto engajamento falar sobre a separação de Deus, ou falar sobre temas como inferno. Na verdade, alguns pregadores até evitam esse tipo de pregação, outros pregadores afirmam: parece não existir o inferno, mas a verdade bíblica é clara: não há absolutamente ninguém que não saiba suficientemente sobre Deus para ser responsabilizado, para falar: eu não sabia. Não há ninguém no inferno que esteja lá. Pode passar mais um para mim, por favor? Não há ninguém no inferno que esteja lá para que possa usar a desculpa: eu não sabia. Inclusive, semana passada o pastor Lucas falou um pouco sobre isso. Falou brilhantemente sobre isso. Sermão que você pode assistir, inclusive, no nosso canal do YouTube. Portanto, irmãos e irmãs, esse tipo de resposta, a resposta do não sabemos, é claramente uma ignorância fingida, que é em si mesma um sinal mais profundo do que rebelião espiritual. Por trás do não sabemos está essa rebelião espiritual. Essa é a nossa má notícia. Essa é a má notícia para a humanidade. Nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia afirma no Antigo e no Novo Testamento que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eu não sou justo, você não é justo, nós não somos perfeitos, nós falhamos, e isso pode ser identificado claramente no nosso caminhar diário. Mesmo nós, salvos por Cristo Jesus, agora num processo de santificação, ainda caímos, ainda lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Essa é a doutrina calvinista chamada depravação total. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse ponto, que é o primeiro ponto do calvinismo, depravação total. O que é isso, pastor? Que palavra estranha é essa? A palavra pode ser um pouco diferente, o conceito é bem simples. A depravação total significa que o pecado afeta todas as partes do nosso ser. É isso. Não somente o corpo, mas afeta as nossas emoções. Afeta igualmente o espírito, a mente, os desejos, o motivo, a vontade. Afeta tudo, por isso ela é total. Ela é total, ela afeta. Eu fui concebido em pecado. Essa é a minha natureza, eu preciso da salvação em Cristo Jesus. Eu sozinho não consigo me livrar disso, eu preciso de Cristo. Então, olha só que interessante. Deus não
envia pessoas para o inferno. Talvez você já tenha ouvido falar isso, eu não vou na igreja, porque onde já se viu esse Deus mau, esse Deus que enviou as pessoas para o inferno. Não, Deus não envia ninguém para o inferno. As próprias pessoas, quando respondem o evangelho com negação, ou com ignorância hipócrita, não sabia, elas mesmas vão para o inferno. Elas mesmas enviam a sua alma para o inferno. Deus não envia ninguém para o inferno, as pessoas são voluntárias. Eu estava no inferno, Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá. Ele me resgatou do inferno. Deus não envia, Ele resgata. E Ele nos chama como igreja a essa missão de resgatar. Por isso que Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes a gente lê esse verso de Jesus e fala assim, nossa, vamos ficar aqui na nossa bolha, porque a hora que o inferno vir, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não é esse o significado é da igreja indo, é da igreja arrebentando a porta do inferno, é da igreja indo lá e resgatar as pessoas do inferno e trazerem elas no poder do evangelho, para a luz de Cristo Jesus. Os líderes tinham apenas duas opções, não escolheram nenhuma delas, não importava o que Jesus dissesse, eles não acreditariam, e no fim usariam isso contra Ele. O coração deles já estavam maquinando o mal contra Cristo Jesus. Então Jesus, ao se recusar a responder à pergunta deles, rejeita essa falsa autoridade deles e afirma que a autoridade de Cristo é a verdadeira autoridade que vem dos céus. É terrível negar a autoridade de João Batista, porque João Batista foi um profeta de Deus, nos moldes inclusive do Antigo Testamento, que preparou o caminho para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda pior é negar a autoridade de Cristo Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E nesse clima tenso, Jesus conta essa parábola preciosíssima, que só está no texto de Mateus, no Evangelho mateano. No versículo 28, havia um homem que tinha 2 filhos. Quando nós ouvimos essa expressão, um homem tinha 2 filhos, do que a gente lembra? Aonde a nossa mente vai? Nossa mente vai lá para Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que é uma outra história, que também começa com um homem tinha 2 filhos. Só que aqui em Mateus, a parábola é bem mais curtinha. É uma outra parábola. Porém, a cultura judaica, ela estava familiarizada com esse tipo de parábola sobre família, com esse tipo de parábola sobre dinâmicas familiares. E 2 coisas eles certamente sabiam. A primeira é que a afirmação de que um homem tinha 2 filhos seria entendida como uma bênção de Deus. Então, há uma bênção de Deus sobre a vida desse homem, e vamos entender a vida do que acontece ali. A segunda verdade espera-se que os irmãos tenham comportamentos ali em contraste, contrastantes. Então eles já sabiam que numa parábola nesses termos teria esse contraste. Bom, vamos ao primeiro filho. O texto bíblico diz, chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Uma ordem simples, o pai está falando, hoje você vai trabalhar na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro, e aqui só uma observação mais exegética, o primeiro não significa que ele é o primogênito, tá? A gente não pode fechar nisso. A gente não sabe nessa parábola necessariamente se era o primeiro e depois o outro, ou se era o primeiro sendo primogênito. Até porque o foco da parábola não é esse. Mas, surpreendentemente, ele respondeu em desobediência ao pai. Ele falou, não quero, não vou, não quero, não vou. Parecendo que uma criança rebelde. Não é porque o pai falou, vai lá trabalhar na vinha. Ele falou, não quero. Parece uma criancinha mimada, não quero. Essa é uma atitude que comumente reconhecemos nas crianças, né? Às vezes, pai, não, de novo, tudo eu. Se tem irmão, então, fala para o outro, sempre eu. Só eu nessa casa, não vou, não quero. A gente vê isso nas crianças. Mas, quantas vezes nós adultos nos portamos dessa maneira? Com uma pequena diferença, que nós adultos gostamos de colocar as mais diversas justificativas, e todas elas sempre
furadas, né? Aí pior que criança, a gente acha que a nossa justificativa vai convencer Deus. Então, quantas vezes Deus mostrou para você a direção? Quantas vezes Deus te chamou para missão? Seja uma missão, não estou falando de missão, a missão transcultural. Deus chama as pessoas para a missão transcultural também, mas Deus chama para a missão aqui local, a missão com a sua família, a missão com o seu vizinho, a missão de ser um cristão ético no trabalho. Quantas vezes Deus te chamou para a missão de proclamar o evangelho na fila do banco, na padaria, quando você entra na padaria e vê a moça ali no canto chorando, você acha que você entrou naquela hora, naquele momento, para ver ela chorando à toa, ou porque ali há uma alma, há ali um coração em que você pode ser usado por Deus para trazer uma palavra para aquele, de consolo e conforto para aquela vida? Foi coincidência, não foi. Deus te chama para a missão. Deus envia, quantas vezes Deus enviou pessoas para lembrar você dos seus dons e dos seus talentos? Às vezes Deus encoraja através de um elogio, às vezes Deus encoraja através de um reconhecimento, às vezes Deus te encoraja com um dom, talento, enviando uma pessoa para falar sobre um dom, talento que você nunca percebeu, e aí quando você olha e fala, sério, eu posso servir o reino dessa maneira? E muitos respondem como? Não posso, a minha agenda está cheia. Sabe o que é, pastor? Eu gosto dessa porque essa é muito boa. Né? Eu trabalhei muito em muitas igrejas no passado, pastores, sabe? Agora eu estou dando um tempo. Tempo do quê? Se não for um tempo específico para realmente descanso, aí não dá para colar essa justificativa. Você deu um tempo de ser discípulo? Você deu um tempo de ser discípula de Jesus? Sabe o que é, pastor? Eu não preciso membrar na IP Park, eu não preciso servir em nenhum dos ministérios, sabe? Eu não vou, eu sou a igreja. E você vai tendo um monte de desculpa que, com 1000 perdões, esfarrapada. Não para mim, esfarrapado para Deus. Infelizmente, muitos são tomados por um espírito de desobediência, só que está ali, mascaradinho numa palavra de efeito. Mas o interessante é que o texto bíblico afirma que o filho, depois de um tempinho, o que ele fez? Ele foi. Sabe quando ele sentou, parou, refletiu? Nada a ver, eu vou. Ele reconsiderou a sua postura. O texto grego nomeia essa atitude com uma palavrinha grega chamada metamelomai, que vem também de metanoia, que vem de metamorfose. Tudo que é meta é transformação, você vai transformar. Toda palavra, inclusive raiz do nosso português que começa com meta, é transformação. Então, meta, mudança, melomai, cuidado interno. Há uma mudança do interior, há uma mudança do coração. A gente pode traduzir o texto bíblico que, depois que houve uma mudança, uma reflexão do coração dele, ele foi. O que seria isso? O que é essa mudança de coração? A Bíblia fala para nós, arrependimento. Ele se arrependeu. Falei bobagem para o meu pai. Me arrependi, agora eu vou. Porque eu me arrependi e vou. Mas aí nós temos o outro filho. No versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu como? A resposta que todo pai quer ouvir. Sim, Senhor. Mas não foi, ele não foi, ele se apresentou, claro, papaizinho lindo, claro, eu estarei lá, sim, Senhor, uma resposta completa, cheia de devoção. Às vezes, a gente não tem a intensidade do texto, né, porque nós estamos afastados culturalmente, né, mas a expressão aqui no grego é egokirien, que é ego de eu, por isso ego também vem essa palavra, e kyrie o Senhor. É como se ele estivesse falando, sou servo do Senhor, tu és o Senhor na minha vida, é claro que eu vou, é claro, jamais eu não iria, eu prometo obediência, conte comigo, meu Senhor. Mas não foi. Falou, palestrinha, resenha e não foi. Amigos e amigas, quantas vezes você se encontra como esse filho, que demonstra obediência aparente, mas as palavras são vazias? Aqui é um encontro de louvor e adoração. Nesse momento estamos sendo ministrados por Deus através da palavra.
O culto começa no momento inicial e termina lá embaixo na comunhão com os irmãos. Tudo é culto. Então, no momento de louvor aqui, eu e você cantamos. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Com tudo que sou, nós cantamos aqui, eu e você, sempre te adorarei. Bonito, né? Letra profunda, letra bíblica, letra maravilhosa. Então por que você não vai? Por que você não adora? Por que você não ama? Por que você não perdoa? Por que você não se arrepende? Porque na primeira discussão, você quer romper relacionamento ao invés de pedir perdão? Por que você maltrata os seus familiares em casa? Canta bonito aqui, mas lá em casa é bicuda para todo mundo. Parece um jumento, né? De Balaão não, porque ofende a jumenta de Balaão. Vai saindo coice para todo mundo. Você passa por cima dos outros no trabalho. Sua boca é mais suja que boca de bueiro. Aqui canta louvores, lá fora boca suja. Você é vingativo. Alguém pisou no seu calo, você fica maquinando como que você vai dar o troco. E nos domingos, firmado estarei, sempre te... Eu sou servo do Senhor. Ego Kirien, tu és o meu Senhor. Mas olha, é tudo boca para fora. Então Jesus pergunta, e a pergunta de Jesus é essa, no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Não interessa quem cantou, não interessa quem disse, quem desdisse, eu quero saber quem fez a vontade do Pai. E eles respondem, o primeiro. Irmãos, para todas as perguntas de Jesus sempre há uma resposta. Ele traz dilemas, ele traz às vezes paradoxos, mas é sempre uma resposta. E aqui nesse texto, olha que coisa linda, ironicamente, os líderes religiosos acertam a resposta. Eles querem pegar Jesus, mas é Jesus quem pega eles. O primeiro é quem faz a vontade do Pai, é aquele que obedece. O primeiro filho, ainda que inicialmente não quisesse, depois ele tem uma mudança de coração. Você imagina ele falando para o pai, pai, desculpa, falei bobagem, que isso, não deveria ter falado isso para o Senhor, eu refleti agora, mas eu mudei de coração, estou indo, a vinha é onde? Estou chegando, peguei a bicicleta, já estou pedalando, mudou de coração, ele se arrepende e vai. O ponto dessa parábola revelada por Jesus, é que não importa tanto como alguém responde com palavras. Afinal, Jesus estava ali desconstruindo a arrogância dos líderes religiosos. Mas o que realmente importa é como alguém responde com ações. Esse é o ponto. Por isso Jesus faz essa pergunta. O que importa é como você vive. O que importa é como você obedece a Deus. Aqui na igreja e no teu lar. O que importa é como você age com o próximo. Aqui na igreja e no seu trabalho. E lá fora. E na sua família, e no jantar de Natal, nossas ações, nossos gestos e atitudes valem mais do que qualquer discursinho vazio. Na verdade, a sua vida é o maior discurso. Cada gesto, cada atitude, cada escolha é uma mensagem que o mundo ouve. O mundo que está sedento pela verdade do Evangelho, está lendo na sua vida, não somente no que você diz, mas principalmente no que você faz, no que você escolhe. Por isso eles tanto perguntam, por que você fez essa escolha? Por que você agiu assim? Quando eles fazem esse tipo de pergunta, alegre-se, porque ele está curioso com o Evangelho no seu coração. Ele quer saber, porque a sua mensagem é o que o mundo ouve. Sua vida é o seu sermão mais eloquente. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, pastor, eu queria saber pregar, pastor, eu não consigo subir no púlpito, pastor, eu não consigo às vezes dirigir um pequeno grupo porque eu tenho vergonha, porque eu tenho timidez. Esquece isso. Isso é um detalhe, porque o seu maior sermão é a sua vida, e sempre vai falar mais alto que palavras. A sua vida é um sermão, é um sermão. Por isso que Jesus disse a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Nossa, você está com a Bíblia aberta aí? Olha de novo o versículo 31. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
olha a explosão disso. Pastor, quem são os publicanos? Eu não sei quem são, explica para mim rapidinho. Publicano, sinônimo de cobrador de imposto. Pode escrever na sua Bíblia, cobrador de imposto, inimigo do povo de Israel, porque trabalha para Roma e ainda rouba a gente. Esse era o sentimento. Eles faziam parte de um grupo totalmente desqualificado pelos religiosos. Ninguém gostava de publicano e cobrador de imposto. E as prostitutas, gente? E as prostitutas estavam no nível mais baixo de um sistema de valor ético. E Jesus está dizendo o quê? Com todas as palavras, esse pessoal está entrando antes dos religiosos no reino de Deus. Antes dos religiosos. Eu não sei o que explodiu mais forte no coração dos sacerdotes e dos líderes religiosos. E os discípulos também estavam ouvindo ali, tá? Os discípulos também ouviram ali. Se era o fato de cobrador de imposto e prostituta entrar no reino de Deus, que já é a coisa mais maluca que eles poderiam ouvir naquele momento, ou se era o fato de que esse povo estava entrando antes deles no reino de Deus. Jesus fala isso, e o que acontece? Exatamente isso. Não se ouve uma só voz desses líderes ao longo do capítulo. Silêncio total. Ninguém falou mais nada. Os chefes dos sacerdotes se calam, não falam mais, porque Jesus está revelando ali quem tem a verdadeira autoridade no reino de Deus. É Ele. Não são os líderes religiosos que saem por aí julgando as pessoas, não. Não é pastor que tem que sair por aí julgando o coração dos outros. Líder religioso, líder de ministério, porque você é isso, porque você... Não, ninguém julga o coração de ninguém. Quem julga é Cristo Jesus. E Ele vem primeiro para salvar. Ele vem primeiro para salvar. Então, para eles, era natural pensar, que eles eram os primeiros no reino de Deus. Eles confiavam em sua própria justiça. Eles eram um verdadeiro povo escolhido. Eles tinham uma certeza que era teológica e espiritual. Aliás, o jeito que eles se vestiam, o jeito que eles oravam, o jeito que eles ensinavam, claramente eles eram superiores a esse pessoalzinho aí de cobradores de impostos, leprosos, mancos e aleijados. E o que falar dessas prostitutas? Eles se achavam superiores. Mas lembram? Quando no início dessa série eu disse para vocês que as parábolas de Jesus trazem julgamento e graça, a graça está aqui. Esse texto é duro, né? Mas a graça está aqui. A graça é que publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus. Hoje, inclusive, é pela graça. E essa é a boa notícia para mim e para você. Se você se identificou com o segundo filho, aquele que diz sim com os lábios, aquele que canta, firmado estarei, mas cuja vida nega esse sim, a boa notícia é que o arrependimento ainda está disponível. A boa notícia é que Jesus está te chamando para realmente mudar o seu coração e viver com Ele em graça, amor, paz. Essa é a graça. Jesus continua nos chamando, hoje e sempre. A mesma graça que alcançou o primeiro filho, o filho rebelde, que se arrependeu, que antes dizia não, mas que agora obedece, essa graça está disponível para você hoje, se você se arrepender e crer. Essa é a maravilhosa notícia. Não existe causa ou vida perdida para Jesus, desde que ela se arrependa e creia no nome poderoso de Cristo. Está aberto o reino de Deus, está acessível. Aqueles que são humildes, contritos, se quebrantam diante do Senhor e diz: miserável homem que sou, eu preciso da tua graça. É nesse momento que a graça desce sobre nós e transforma de dentro para fora, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Um Deus que ama. Mas a palavra, e essa parábola traz também julgamento. Que os líderes de Israel, se entrarem, olha o que diz, se entrarem, não serão os primeiros no reino de Deus.
Concluindo, a lição de Jesus foi revelada hoje para nós. Quem faz a vontade do Pai é aquele que verdadeiramente obedece. A verdadeira obediência a Deus se manifesta em ações, não em palavras religiosas. E o arrependimento genuíno supera uma ortodoxia vazia. É arrependimento genuíno, é coração, é vida diante de Deus. Ações. Mas antes de deixarmos essa parábola, Jesus lança uma última granada na mão daqueles homens e lança nas nossas mãos hoje para uma última explosão. Acompanhe comigo o último verso. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Eles creram. E mesmo depois, Jesus volta a falar para eles, de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Não se arrependeram, não creram. Lembra que eu falei para você que aquele filho, ele fez a volta, porque a palavra que aparece era metamelomai. A palavra metamelomai aparece aqui agora de novo. Se ela aparece aqui de novo, ela quer falar conosco. A mesma para o primeiro filho que se arrependeu e obedeceu, agora aparece na conclusão da parábola. O que está dizendo? Sem arrependimento não há como crer. Sem arrependimento não há como crer. Os publicanos, as prostitutas, creram porque foram encontrados por Deus, seus corações foram quebrantados e alcançados pela graça, e ao se arrependerem, eles foram conduzidos à graça de Deus, estão salvos, estão lá no reino de Deus. Os publicanos e prostitutas são como o primeiro filho que disse, eu não quero o caminho da justiça, a vida rebelde, eu não quero, mas depois eles creram, depois eles mudaram, depois eles foram salvos. Sobra então o outro filho, que disse crer, mas não foi. E nessa parábola, só tem 2 tipos de filhos. Não tem aquele mais ou menos. Só tem 2. Disse Jesus, havia um homem que tinha 2 filhos. Enquanto os religiosos continuarem preocupados com quem entra ou com quem não entra no reino de Deus, enquanto cristãos da nossa sociedade hoje, veja bem, cristãos, acharem que eles são os primeiros na fila, mas não obedecem, não vivem, não têm sede pela palavra, não buscam o Senhor, definitivamente eles não perceberão a última granada que Jesus lança. Qual que é a última granada que Jesus lança? Jesus diz, mesmo depois de verem isso, última linha, vocês, Jesus está falando, não se arrependeram, nem creram. Eles são religiosos. Eles não creram. Eles não se arrependeram. Eles não se encaixam em nenhum tipo dos 2 filhos. Eles têm exatamente os 2 defeitos que há em um filho e o outro filho juntos. Nem se encaixam no primeiro filho, nem se encaixam no segundo filho. Eles não entram no reino de Deus, porque sequer são filhos de Deus. A pergunta de Jesus nessa manhã: quem é você? O que as suas atitudes indicam? Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Quem é você? É hora de, olhos fechados, nós confessarmos os nossos pecados. É nesse momento que nós nos arrependemos. É nesse momento que a palavra queima em nosso coração. E se ela queima em nosso coração, se ela arde, ainda que uma palavra dura, é sinal de que Deus está te chamando ao arrependimento, te chamando à mudança do interior.
te chamando. Mesmo que no passado você tenha dito, não, não vou, não quero. Mesmo que você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo, não, eu não quero, não, eu não quero. Jesus te chama agora a se arrepender e você voltar para Ele. E você obedecer. E você ser alvo do amor e da graça de Cristo Jesus. Mas antes você precisa se arrepender. Se arrepender para crer. Então nesse momento, ore a Deus. Onde você está? Pastor, mas eu não sei como orar. Começa dizendo, Pai, perdoa. Perdoa porque eu fui desobediente. Perdoa porque eu não sou justo. Perdoa, Deus, porque eu ignorei a Tua palavra por muito tempo. Mas aqui eu confesso os meus pecados. Aqui eu me arrependo. Porque aqui eu coloco o meu coração diante do Senhor para uma novidade de vida. Onde eu possa seguir o Senhor, não com palavras vazias, mas com atitude de coração, com o mesmo sentimento, com a mesma ação, com a mesma atitude de Cristo Jesus, aquele que se esvaziou, aquele que se encarnou, aquele que veio como servo e morreu no meu e no seu lugar, para nos trazer vida plena e abundante. Ore a Deus, entregue o teu coração, peça perdão, fala o nome dos seus pecados para Deus, em oração silenciosa diga a Ele, onde você errou, do que você se arrepende, entregue a sua vida completamente a Cristo Jesus, e volta. Nesse espírito de oração, vamos clamar ao nosso Deus. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque o que Cristo oferece, Ele é sobre as nossas vidas. Se nós somos famintos, se nós somos mendigos, Ele é o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que sustenta, a água que transforma, a água que lava, a água que purifica de dentro para fora. Ó Deus, nós aqui reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, ó Deus, que somos falhos, que não somos justos, que somos miseráveis, dependentes totalmente da Tua graça, e que muitas vezes desobedecemos, caminhamos em desobediência, mas pedimos aqui, ó Deus, vem transformar o nosso interior. Confessamos diante do Senhor o nosso pecado, nos arrependemos, ó Deus, de uma vida distante do Senhor. Nós queremos agora sermos purificados pelo Teu sangue para viver uma novidade de vida. Renova o nosso interior, transforma, ó Deus, de dentro para fora. Se existem pessoas aqui que muitas vezes ainda vivem na incoerência de desejos, que o Senhor firme esses corações, limpando e purificando. Se existem pessoas aqui, ó Deus, que se arrependeram, glória a Deus pela vida delas, continua inundando o Teu ser. Ó Deus, e se existem pessoas aqui quebrantadas, e que até essa manhã se sentiam estrangeiras, distantes, excluídas, e não como filhos e filhas, derrama o Teu Santo Espírito, pois em Cristo Jesus nós somos adotados, em Cristo Jesus nós somos filhos e filhas amados do Senhor, Pai. Renova e transforma esses corações que se arrependem nessa manhã e declaram aqui hoje que creem no nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, aqui nós renovamos, Pai, quem nós somos diante do Senhor, dependentes da Tua graça, filhos e filhas, que querem Te amar, que querem viver em obediência. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia a renunciar o nosso próprio eu, para viver o eu de Cristo,
E assim a gente possa, a cada dia, ter o coração formado em Cristo Jesus, certos de que não somos mais nós quem vivemos, mas que Cristo Jesus vive em nós, não somente hoje, mas até aquele lindo dia em que Ele virá nos buscar, para vivermos na plenitude da Tua salvação, do Teu reino, que já é acessível e disponível a partir de agora, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.